Fala, amigos do Cristo Sem Bandeira, mais um programa e hoje a gente tem muitos convidados aqui, né? Pessoas que vão contribuir bastante com o nosso programa. Mas antes, doutor Gilvão, tem que mandar um abraço pro pessoal que assistiu a nossa primeira live de estreia aqui no novo estúdio. Tem muita gente, mas eu selecionei alguns nomes aqui que anda acompanhando a gente no Instagram e no Facebook. Olha só a rapaziada que tem peso. Que é a Fabiana Souza, tem o Júnior da Benção, Dulce Silva, Jonathan Augusto, tem a Priscila Carvalho, Vanderlei de Oliveira, Regina Célia, Álvaro Alvim, que teve aqui, que é o empresário da cantora, Ronildo Célia, tem o Carlos Martins, já falei, Lenilson Guedes, tem a Daiane Almeida, enfim, tem um monte de gente aí que mandou mensagem pra gente na primeira live. E eu falei alguns nomes aqui, tem também o nosso amigo Fábio da Gospel Fire, que é a rádio online lá, que sempre está nos prestigiando. E hoje a gente vai ter o nosso grande amigo aqui, o nosso pastorzão, mas segura aí que daqui a pouco a gente volta. Então, muito boa noite, a paz do Senhor, José Geraldo, nosso pastor, que já esteve com a gente, né não, Gilvan? Exatamente. Doutor Gilvan é conteúdo, hein? É conteúdo. O homem é boca de Deus na terra. E aquele negócio, né? Estamos esperando que hoje nós possamos dar continuidade naqueles temas que foram passados na semana passada. Porque pastor aqui tem que chegar e lá, filho. Vim pra cá, não, vim orar, não. Tem que também, entendeu? Porque eu tenho na minha cabeça a ideia de que o nosso programa existe e vai continuar existindo para desatar o nó da cabeça dos crentes. Aquilo que o crente tem dúvida, a gente traz alguém para esclarecer. Porque isso é que é bom, né? A gente não tem, infelizmente, um conteúdo dessa forma, né? Esclarecendo alguns temas polêmicos, etc. Pastor, faz primeiro aquela oração pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Muito bom, muito bom. Vamos orar então. Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, na beleza da sua santidade nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós nesse dia. Pai, queremos te agradecer por mais um programa, deixar tudo em tuas mãos, te pedir que através do teu Espírito Santo, Senhor, venha nos orientar para que possamos levar mais entendimentos àqueles que estão te ouvindo e que buscam e esperam um pouco mais da sua palavra, um pouco mais do conhecimento da sua pessoa. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor, não sei se o senhor acompanhou a primeira live, né, Gilvan, que teve um tema lá da parede preta lá, que não sei o quê, mas a gente veio falar dos cristãos da modernidade, né, os cristãos modernos. Eu não sei, doutor Gilvan, se você tem a mesma visão que eu em relação à modernidade dentro das igrejas, os cristãos. O que o senhor pensa em relação a isso, pastor? E o Gilvan também vai complementar com a opinião dele. Eu assisti sim o programa anterior, gostei muito, muito bom, né, bem esclarecedor. Acredito que a modernidade faz parte do conceito de humanidade, né? Dentro daquilo que se pode evoluir, tudo traz mudança, toda evolução traz mudança, toda evolução traz conceitos novos. E nas religiões não são diferentes, não é só a igreja, mas em todas as outras religiões há mudanças que são causadas por causa da modernidade, ação da evolução do homem, da evolução do tempo. Princípios são mudados, conceitos são acrescentados e vão acrescentando. Nós, da igreja, nós também, né? Nós estamos livres disso. Existem ideias que vão sendo acrescentadas, coisas que vão sendo tiradas e aí vai acontecendo mudanças. Nós vivemos uma modernidade, nós vivemos num tempo de modernidade da igreja, então, e nós aqui no Brasil temos uma variação muito grande, né, de conceito de igreja.
E qual a igreja que o senhor faz parte? Eu tenho sempre que perguntar. Qual a igreja que o senhor faz parte, que o senhor congrega? Eu sou da Igreja Cristo Salva, em Belfor Roxo. Que pastor bênção, hein? presidente é o meu irmãozão, o pastor João Carlos Ferreira. Ô, glória. E aí, doutor Gilvan? Dentro disso aí mesmo? Eu vejo da seguinte forma, nós temos no nosso país, falando mais especificamente em relação às igrejas evangélicas, a modernidade, o cristão moderno, tá vindo a evolução, as mudanças acontecem, mas há dogmas e há preceitos que não podem ser mudados e estão sendo mudados. Vou dar um exemplo de uma outra religião. Você nunca vai ouvir falar que uma mulher muçulmana vai poder sair na rua sem Sim. o judeu sem Véu, equipar. né? Sim. Já a nossa religião está sendo muita coisa permissiva. Porque, na realidade, você tem que modernizar alguns costumes, mas aquilo que é a base não é para ser mudado. E a gente está vendo isso acontecer com as igrejas inclusivas, vamos colocar assim, né, que permitem de tudo. Sim. Que tudo é permissivo. Nada é proibido, porque em nome do amor tudo pode. Para mim não funciona. Eu estou com o pastor Sila Malafaia, que num podcast uns dias atrás aí alguém falou que era permitido o casamento homoafetivo porque ele estava dentro da sociedade. Aí ele respondeu, então podemos permitir a pedofilia, porque acontece, está dentro da sociedade. Se é para permitir, permite tudo. Sim. Então, voltando ao tema da igreja, é o que acontece em algumas igrejas. Eles estão extrapolando e mudando os dogmas principais. Seja na hora das pregações, que a gente até comentou na semana passada, de algumas pessoas, alguns pastores, que vão divagando e distorcendo e criando novas verdades. Sim. E a verdade está na Bíblia, para ser seguido aquilo que está ali, não para você sair divagando e modificando. Eu acho que tem que ser, no meu modo de entender isso, tem que ser a verdade dentro da Bíblia. A modernidade tem que existir, porque é a evolução, mas não se pode tirar a pedra angular, que é a Bíblia. Sim. Verdade. A igreja, ela como eu disse, ela passa por essa mudança toda, que é normal do ser humano, mas nós não podemos dizer que se é certo ou errado, né? Mas não, eu vou comentar de uma forma mais acadêmica, a gente pode dizer que essa mudança não é nova. Ela chegou a esse estágio, mas ela vem acontecendo há muito tempo. Talvez alguns anos, alguns 100, 200 anos. Podemos ver, por exemplo, que a igreja protestante, né, luterana, quando ela chega aqui no Brasil, por volta de 1822, né, quando aqui no Brasil, quando havia a construção das estradas de ferro pelo Império Brasileiro, por exemplo, quando começou a convidar os ingleses para vir para cá, para ajudar na construção das estradas de ferro, Sim. então os anglicanos vieram junto. E eles foram os primeiros a estabelecer uma igreja no Brasil. Isso por volta de 1822. Sim. Né? Mas, quando começou o movimento pentecostal, por exemplo, lá por lado de 1910, 1911, né? Chegou aqui através de dois irmãos que eram suecos, viviam nos Estados Unidos, fundaram a Igreja Assembleia de Deus aqui, eram da Igreja Batista nos Estados Unidos, chegaram aqui no Pará, numa igreja batista, e dessa igreja batista, inclusive, eles foram expulsos por causa das suas ideias pentecostais, que até então o movimento pentecostal começava ali. Sim. E agora, depois disso, veio o neopentecostal, Sim. agora nós já estamos vivendo o pós-pentecostal. Então são fases que vêm passando, não é de agora, é de muito tempo, são mudanças, né? E aí a gente acaba tendo essa visão de que tem alguma coisa errada, porque cada denominação, cada segmento de igreja Sim. tem um conceito diferente da outra. Umas até conservam algumas, como você falou, dogma, né? Algumas doutrinas, né, dos apóstolos, algumas doutrinas, outras já não conservam mais, né? Vemos, por exemplo, que dentro do movimento pentecostal, da igreja pentecostal, que a gente pode associar a Assembleia de Deus, a gente pode associar aí a igreja wesleyana, dentro desse grupo de igreja pentecostal, dentro dessa igreja mesmo, começou a surgir, então, as comunidades evangélicas, que foram saídas dessas igrejas
por membros que queriam buscar uma liturgia de culto mais flexível, Sim. não aceitavam aquelas liturgias mais formais, Aquele padrão, né? aquele padrão mais rígido, segundo a visão deles. Sim. E eles então resolveram sair e formar uma forma nova de cultuar a Deus, né? Inclusive acrescentando algumas coisas que não tinham na época, Sim. na forma saindo, embora eles tivessem guardado dessas igrejas pentecostais, né, algumas doutrinas, né, algumas visões, algumas teologias, né, como a gente sabe que são muitas, né? E eles acrescentaram, por exemplo, na questão musical. Sim. As igrejas tradicionais não usavam instrumentos musicais que eles passaram a usar, como bateria, guitarra elétrica, Sim. órgão, teclado, essas coisas todas, Sim. né? E foram chamados, inclusive, de comunidade, Gilvan, porque no espaço do templo, que até então era usado apenas para culto, eles acrescentaram outras atividades sociais dentro do espaço do templo, né? Como, por exemplo, atividades musicais, como concursos musicais, shows gospel, que a gente chama de show gospel, né? Sim. Então essas comunidades esses grupos de cristãos foram chamados então de comunidade evangélica. Então essa modernidade ela não é de agora. Só que Sim. nós estamos chegando num auge em que tantas novidades fazem com que haja essa discussão sobre qual é o padrão correto a se seguir. Que eu dentro vejo daquilo é a doutrina. que eu vejo essas atualizações são muito neopentecostais, digamos assim, né? Essas igrejas, elas sempre vêm com uma novidade diferente, sempre tá surgindo uma bandeira diferente de igreja, nome diferente, pastor diferente, tem, como é que é, apóstolo, né? Cada dia nasce um apóstolo diferente. Eu costumo dizer que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Mas tem um monte de apóstolo por aí. Mas deixa eu te falar dessas coisas que a gente vê dentro das igrejas. O que mais o senhor dá uma olhada, visualiza que não é dentro da Bíblia, não está dentro dos conformes, um negócio exagerado? Bom, a igreja ela tem um modelo, né? E esse modelo ele é um modelo que foi estipulado pelo próprio Jesus Cristo, né? E ele foi ali lapidado ali pelos apóstolos. Então ela tem um modelo, é um modelo único. Não existe vários modelos de igreja, existe um modelo de igreja, um modelo único. A igreja de Jesus Cristo é uma só, tem o próprio modelo, tem as suas doutrinas. A prestação de culto, né? O que a gente vê são acrescentados ou retirados coisas para que haja uma flexibilização. Entende? As pessoas querem adaptar ao culto, né? A forma da igreja para o seu gosto, né? Para a sua forma de viver, para a sua forma de pensar, para as suas ideologias, para os seus pensamentos do que é certo ou errado. E essas coisas vêm acontecendo há muito tempo. Né? Então a gente vê, eu não sei dizer se é bom ou ruim, tantas denominações. Né? No Brasil a gente tem uma infinidade de denominações não sei nem. Por um lado é bom, porque se todas levarem à salvação, temos muitas, né, portas para isso. Mas por outro lado, eu vejo que traz muita confusão, nesse sentido, tem muita polêmica, muita discussão, abre muito parênteses aí para se discutir. Doutor Gilvan, os pastores estão com medo de perder a ovelha, e aí? Olha, é uma parte complicada, né? Porque a ovelha é a base de sustentação da igreja. E se você, para poder manter a igreja, tem que deturpar o culto, tá errado. Tá errado porque, inclusive essa semana nós comentamos por Zap, eu e você, a respeito de, se quiser discorrer até a respeito desse assunto, que eu acho que é pertinente. Nós falamos a respeito do primeiro assassinato. Sim. O primeiro assassinato da humanidade não foi por mulher, não foi por terra, não foi por nada além de culto. Sim. Porque um culto foi aceito e o outro não. Por quem? Por Deus. Nós chegamos a comentar isso, né? Você falou. Se você quiser discorrer mais. Um fez o culto de qualquer jeito, fez aquela entrega de qualquer jeito, o outro não. O outro já teve uma perfeição. Então Deus nasceu. Mais ou menos isso, você poderia por aí, dizer? né? Nós podemos dizer que o que faltou
foi o amor pela presença do seu irmão no ato da oferta, né? Na oferta ela simboliza o culto, né? Sim. Então a gente percebe que quando muitos pensam que Caim foi castigado, né? Foi punido, Deus não aceitou sua oferta por causa da qualidade da sua oferta. Na verdade, não foi pelo tamanho da oferta, não foi pelo tipo de oferta, né? Foi pela forma em que ele ofertava. Sim. Então o culto, a gente olha para a igreja hoje, a gente vê que os cristãos precisam entender que essa questão de qualidade de culto, grandeza de culto, né? Muito disso, muito dessa questão de buscar uma grandeza, um padrão, né? Pode também estar associada à questão das mudanças na igreja, mas a gente percebe que não é tudo, que não é isso. O que falta é o amor pelo seu próximo irmão, o amor pelo seu irmão. O que importa é isso. A gente percebe, Gilvan, que na atual condição da igreja está faltando muita coisa, mas principalmente o alvo central de tudo, né? Que é Jesus, que é céu, Sim. que é salvação. Nós temos visto que as pessoas não têm dado muito interesse para essas questões, né? Nós estamos vivendo num período que eu chamo de pós-pentecostal, é a era dos coaches, né? Onde o princípio dessas teologias é você ter sucesso na terra, é a busca pelo sucesso. Então você precisa ter sucesso, porque o sucesso é muito mais relevante, interessante do que salvação, céu, essas coisas. As pessoas não estão dando muita atenção para essa questão de céu, de volta de Jesus. Percebe-se que nas pregações atuais, dificilmente você vai ver uma escatologia nas pregações. As pessoas não usam de escatologia porque não é interessante falar da volta de Jesus, não é tão interessante mais falar do céu, do milênio, né? Sim. E isso já não é um assunto tão... Os pregadores já não colocam muito isso nas suas pautas de pregações. Sim. Também a gente percebe uma coisa muito característica da modernidade cristã, são as pregações não são mais contextuais, né? Elas procuram buscar mais simbolismo, né, do que um conteúdo que vai edificar a sua vida. Sim, sim. Então tem muito simbolismo, tem muita... Os cultos, né? Eles são cultos que tem muito... eles apresentam um culto para cada situação. Quando, na verdade, a igreja primitiva, culto era culto. O que era o culto? Era você chegar num templo e ofertar uma adoração a Deus. Era simples assim. Hoje nós temos dentro do espaço da igreja um culto para cada tema. São cultos temáticos, né? É culto de libertação, culto de cura, culto de renovo, culto disso, Sim. culto daquilo. E a gente percebe que no fim de tudo, o que verdadeiramente interessa, que é a salvação, que é, né, anunciar Jesus Cristo, que é o princípio da pregação, por exemplo. Anunciar Jesus Cristo, anunciar o reino. Isso já não é visto com tanta frequência nas pregações dos pregadores mais modernos, dessas igrejas mais modernas. Eu não sei se eu vou ser religioso demais em falar o que eu vou falar, mas eu fiz um teste assim, né? Uma coisa que eu sempre passa pela minha cabeça. Eu fui numa igreja, né? Fui visitar uma igreja e eu comecei a prestar atenção na pregação, quantas vezes o pregador poderia falar a palavra inferno. Adivinha? Nenhuma. Então e o próprio Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra coisa. Então é preocupante, né? A gente saber que hoje em dia a palavra inferno praticamente é proibida nos altares, né? A gente não vê. E pecado também é muito difícil hoje em dia você encontrar nos altares, né? A palavra pecado, pastor falando sobre pecado, um visitante, ou até as próprias músicas que a gente escuta muitos hinos, né? Os louvores, é muito difícil, não é João? Eu vejo que tem algumas pregações em que se fala muito no demônio como a terceira pessoa, para que você se atente que ele está presente na sua vida, está ali te fustigando, e que você deve ter medo dele, e que você deve, mas não fala que você deve ir a Deus para evitar que o diabo fique. Não sei se vocês me entenderam. Sim, sim. Para evitar que o diabo faça a bagunça na sua vida, é a oração, é o jejum,
É isso que vai afastar ele. Mas se fala tanto dele, que até ele fala, por que eu tô... Irmão, eu não fiz nada, mas a culpa só cai no meu colo. Todo mundo diz que sou eu, mas o ser humano é que erra. E essas pregações acabam dando razão a esse tipo de pensamento. Tudo que eu faço não é culpa minha. Como Adão disse, né? A mulher que tu me deste, não foi culpa dele. A mulher que Deus deu para ele foi que errou. A mulher, ele falou que Deus é que errou, não foi ele que teria que ter tomado conta dela. Né? Então eu vejo dessa forma. Tem algumas coisas que realmente são ditas para que você ache um culpado. E nunca é você. E nunca é você. Sempre tem o outro que está fazendo. Isso é complicado demais. É verdade. Nós temos um problema sério de vitimização. Vitimismo, né? O homem hoje é vítima, né? O homem, ele é vítima, sempre vítima. E o cristão moderno, ele tá ele muito... é vítima de tudo, né? Ele é sempre vítima. Nós sabemos que tudo tem tudo que você faz vai causar uma reação na sua vida. Existem a necessidade, eu acredito que existe a necessidade de pregar mais a respeito dos efeitos do pecado, né? Não pode ser assim, então, você é vítima do inferno, você é vítima de perseguição, tudo que acontece na tua vida, o camarada rouba, né? E o camarada vai preso, é porque alguém fez uma macumba para você. O camarada não tem competência, não consegue parar num trabalho, ele falta muito, ele não consegue trabalhar, ele não tem responsabilidade, não consegue parar em emprego nenhum, porque alguém deve estar fazendo uma macumba para você, é o diabo. Ele tira a responsabilidade. Tira a responsabilidade. Então, o ser humano, o crente de hoje, precisa parar de tirar a responsabilidade dos seus atos, né? Para jogar, porque tudo é demônio fez, demônio. Claro que o inferno se alimenta das desgraças. Sim. Mas o homem é muito causador das coisas que acontecem sobre a vida dele, é muito culpado. Queria saber se o pastor preparou alguma coisa para dizer pra gente hoje. Sobre o que o senhor achar que o senhor deve falar. Sempre é bom usar a arma aí. Alguma coisa de você. Preparou Pode alguma atirar. coisa pra gente? A gente sempre tem alguma coisinha. Pode Sempre falar. tem alguma coisinha. Espírito Santo, nós temos falando dessa situação aí da modernidade, né, das coisas dos efeitos do pecado na vida do homem, né? E hoje a gente vê que a igreja ela tem mostrado-se muito furtiva da sua responsabilidade como aquilo que vai conduzir o crente ao caminho do Senhor, no caminho do Senhor, né? Sim. A gente percebe que a igreja, hoje ela tem um papel, ela sempre teve esse papel fundamental de encaminhar, de conduzir, de cuidar. Então eu me lembro de uma passagem, uma parábola que Jesus contou, que fala sobre fala sobre o filho pródigo, não, fala sobre o bom samaritano, né? Acho que todos aqui já ouviram falar, já conhecem essa parábola de Jesus. Jesus diz que um homem, né, um trabalhador, ele está passando por um determinado lugar, ele é assaltado, espancado e é deixado no caminho quase morto, né? Ficou jogado lá e parecia morto. Jesus diz que passou um sacerdote naquele lugar, viu o homem ali machucado, ferido, jogado naquele lugar, e ele, por ser um sacerdote, né, ele temeu colocar a mão, já que ele não podia colocar a mão em mortos, colocar a mão em defunto, né? E ele não sabia se ele estava morto ou não, então na dúvida ele largou de lado, passou de lado, deixou para lá e foi embora, seguiu o seu caminho. A seguir veio um levita que fez a mesma coisa, pelos mesmos temores, né? Vai que alguém me vê, né? Botando a mão aqui, vai que alguém me vê fazendo isso, né? E passa também. Jesus continua contando essa parábola e diz que veio um samaritano. O samaritano vinha caminhando, aliás, ele vinha cavalgando por aquele lugar, viu aquele homem ali, bastante ferido, ensanguentado, jogado ali, quase morto, parecia que estava morto. E ele coloca aquele homem na sua cavalgadura, né?
coloca ali azeite sobre as suas feridas, derrama ali um vinho, faz aqueles primeiros socorros, né? Depois coloca uma atadura sobre aquele homem e encaminha aquele homem a uma taberna, algum lugar onde ele pudesse ser recebido ali, socorrido. Jesus continua dizendo que esse homem chega naquele lugar e esse homem então ele chega para o proprietário daquele lugar e diz assim, ó, eu encontrei esse homem ali caído, quase morto, foi assaltado, foi espancado, quase morto, cuida dele, até que eu volte. Tome aqui 2 moedas, né? Em algumas traduções da Bíblia está escrito 2 dinheiro. E quando eu voltar, se você, ele está se referindo ele está falando para o homem da taberna, para o proprietário da taberna, né? Da taberna ou um alojamento, alguma coisa assim. Um lugar, na taberna não. A Bíblia, na verdade, não descreve isso como taberna, né? Mas aí ele diz assim, ó, toma aqui 2 dinheiros e eu vou, quando eu voltar, se você gastar mais do que isso que eu te dei, quando eu voltar, eu te recompenso. Aí eu olho para esse texto, olho para a atualidade da igreja e vejo que falta muito disso hoje. Tem muito como os sacerdotes, tem muito como aquele levita, mas infelizmente está faltando um pouco desse samaritano, que na verdade é o próprio Jesus. Jesus, quando fala do samaritano, está falando dele mesmo, né? Por que samaritano? Porque Jesus não se considerava um judeu, porque na verdade ele era um judeu de nascença, mas ele é cidadão do céu. Sim. Né? Então ali não era questão de costume, é questão para aquilo que ele veio. Para aquilo que ele veio, né? Ele está falando dele mesmo. E quando ele chega, ele coloca aquele homem, trata daquele homem com óleo, com vinho, né? Está falando de libertação. Eu te libertei. Porque o que o diabo faz é isso aí. Ele mata, rouba, destrói, né? Sim. Mas Jesus ele vem para quê? Para dar vida e vida com abundância. João 10:10. E aí ele pega aquele homem e fala, ó, toma, eu curei, cuidei, dei os primeiros socorros, tirei. Mas a responsabilidade de cuidar fica para quem? Para a igreja, que é simbolizada pela estalagem. A estalagem ela simboliza a igreja. E o dono da estalagem simboliza quem? O pastor. O pastor, o ministério, a igreja como um todo. Então, essa é a responsabilidade da igreja, de cuidar daquele que Jesus resgatou. Daquele que Jesus tirou da garra de Satanás, essa responsabilidade fica para nós, igreja. Aí tem uma coisa que é interessante, que ele fala, ó, as condições para isso, quem vai dar? É o próprio Jesus, que vai dar 2 moedas, 2 dinheiros. Toma aqui, ó, aqui tem tudo que você precisa para cuidar dessa alma, desse homem, dessa família. 2 moedas. Que simboliza o quê? Um resumo daquilo que é, né, os mandamentos. É a palavra. Amar ao seu Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Isso. E a outra? A outra amar moeda? Ao próximo. Como a ti mesmo. Forte. Então você tem, você tem 2 coisas que é mais do que necessário para você cuidar daqueles que estão na igreja. A igreja tem tudo que precisa para cuidar. Por isso que é interessante essa coisa de muita ideologia, muitas teologias, quando na verdade Jesus disse, ó, tem que 2 moedas, isso aqui é suficiente. Mas se por acaso não der, tem outra. É forte, hein? É forte. Se por acaso não der, quando eu voltar, ele está falando que vai voltar, né? Quando eu voltar, eu completo. Quando eu voltar, né, o que se você gastar mais, pode deixar que eu te pago quando eu voltar. Que beleza. E aí, tem um recadinho pro pessoal aí? Um recadinho para evangelista Márcia, lá da Assembleia de Deus de Caiuaba, em Nova Iguaçu. Para o pastor Sérgio Murilo, que congrega comigo lá na Cristo Salva. Músico, né? Sérgio Murilo, que
que tem aí um projeto lindo que é aquele culto retrô, Ah, qual tá. o Gilvan e a Érica Forte já participaram, bênção Bom, pura. bênção Um pura. abraço hein? para ele, Sérgio Murilo, bênção pura na nossa vida, um abraço, amigo. É isso aí. E aí, doutor Gilvan? Não, eu tô aqui extasiado, né? Bom demais, né? Bom demais. É bom demais. Vai voltar aqui, né? Vai voltar aqui, vai ter que voltar. Com certeza. Vai ter que voltar Vai ter aqui. que voltar numa outra oportunidade pra gente estar Qual a igreja mesmo, pastor? Nós congregamos na Cristo Salva, Igreja Cristo Salva, uma igreja pentecostal que fica em Belford Roxo. Que benção. Então é isso aí, Gilvan. Deu pra gente aprender um pouquinho, né? Exatamente. Mas a gente vai trazer o pastor José Geraldo aqui mais uma vez para poder falar mais sobre esse assunto, é um assunto extenso. Como o pastor, o Lefer também, Alexandre é Lefer. muito importante. Um assunto puxando o outro, né? Na Exatamente, verdade, né? De um né? assunto puxando o outro. E é isso aí, obrigado pela presença do senhor, foi muito bom. A gente já teve o pastor já Bênção, fazendo aquela oração lá no início, Lá né? atrás, no primeiro dia. Exatamente, tava lá No com a gente, primeiro- oração forte, uma bênção, né? Realmente foi muito importante Muito obrigado. a gente abordar esse tipo de assunto, tanto no primeiro programa quanto hoje. Então, obrigado pela sua presença. As portas estão sempre abertas, não é não, doutor Gilvan? Com certeza. Pra gente desenvolver. Eu só não me surpreendo mais, porque... Ah. Não, porque é meu amigo Sim. de longa data e a gente já trabalhou junto. Se eu te disser que esse homem prega trabalhando... E Não, tu tá conversando Chama com ele pra ali... trabalhar comigo, hein? Tu tá conversando ali, ele tá pregando pra você e você só percebe depois, como agora. Você só percebe quando Sim. ele fecha. Quando ele fecha, que você... Opa, peraí, é isso mesmo? Desse jeitinho. Então é isso aí, pessoal. irmãozão, abençoe. Pastor Prazer, José muito obrigado, Geraldo, ele agradeço. quer deixar algum número para contato, para informação, alguma coisa do tipo, pastor? Se quiser falar comigo, é o número do meu celular, né? Um número particular. É Sim. 992 38 8474. Peraí, não ouvi. 21? 21, né? 992 38 8474. E rede social? Rede social, lá no Facebook, José Geraldo Ferreira. Que benção. Então valeu, obrigado pela Ah, presença. Prazer ter o senhor Valeu. aqui com a gente aqui. Daqui a pouco a gente volta aí. E voltamos aqui, pessoal, ó. Metade do programa. Olha quem tá aqui do meu lado aqui. André Araújo, amigão. Tu trouxe um casal aí pra falar com a gente hoje, pra uma entrevista, né não, André? Boa noite, Silvana e Thiago. Silvana e Thiago, hein? Que benção, hein? Hoje abençoados, Belford Roxo. Que Tá mostrando um benção. pouquinho do trabalho deles aqui pra gente aqui. Programa Cristo Sem Bandeira. Mas antes da gente começar a conversar com Thiago e Silvana aqui, tem que mandar uma luzinha pro pessoal, senão o pessoal vai ficar chateado comigo aqui, ó. Nível do estúdio Hanna, é isso aí, de Mesquita, casal Clarice e Arlindo de Mesquita e pastor Luiz Otávio da Assembleia de Deus de Queimados. E também tem que mandar um abraço pro meu pastor. Qual é o teu pastor? Qual é a tua igreja? Tu congrega em alguma igreja, cara? Sim, sou de Queimados, Igreja Presbiteriana de Queimados, pastor André Azevedo. Que benção. Eu sou da Assembleia de Deus, depois eu falo. Porque esse casal que vai falar primeiro da igreja deles, aí eu vou complementar. A paz de Cristo, meu casal, Silvana e Thiago. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem com vocês? Acho que eu já vi vocês em algum Tudo lugar. ótimo. Somos irmãos em Cristo, Sim. conhecidos da mesma Já igreja. vi. Que igreja que vocês frequentam? Assembleia de Deus, Ministério Vila Dagmar, pastor Ó. Alex Cadino. Ó, que E benção, pastora hein? Márcia. Ó, que Casal benção, hein? abençoado. Casal abençoado. É minha igreja, a igreja que eu congrego aqui. O casal lá faz parte. Já desenvolvemos algumas coisas juntos, não é verdade? Verdade. Já participamos no concurso junto lá em Belford Roxo. Prazer ter vocês aqui. Mas o pessoal quer saber quem são vocês. Quem é Silvana e Thiago? O prazer é todo nosso de estar aqui, compartilhando esse momento. E nós somos
um casal. Sim. Somos casados, vai fazer 15 anos nesse ano. Benção. Nascemos em berço evangélico, né, Tiago? Tivemos o privilégio, minha mãe se converteu, eu ainda tinha 5 anos de idade, então já segui minha caminhada com Cristo desde então. Eu pensei que ela ia falar que nascemos na igreja, mas não foi não. Foi no hospital mesmo, foi na maternidade. Sim, mano. Faltou pouco. A mãe do Tiago faltou pouco. Sim, imagina. Então. Mas é uma bênção. E estamos há 1 ano no nosso ministério de dupla, de casal, né? E antes cantávamos em ministério de louvor, como ainda cantamos, mas não tínhamos um ministério formado. Sim. E tem 1 ano essa caminhada que nasceu primeiro no coração de Deus e depois no nosso coração. Nós começamos cantando em casamentos. Que benção aí. Então vocês eram chamados para eventos e aí vocês participavam lá louvando. Por incrível que pareça, as pessoas falavam assim, vocês podem cantar no meu casamento. Sim. Parentes, amigos. E a gente começou a ensaiar junto, né? E a gente começou a descobrir que nós daríamos uma liga junto. Uma alegação legal. Não só no casamento, mas também no ministério. E Deus... Esse ministério então tem 1 ano, né? Mais ou menos. Vocês começaram a cantar junto, desenvolver. E eu vi que as 2 meninas estão indo pelo mesmo caminho. Mas gostam, né? Só um pouco vergonha, tem um pouco de vergonha, mas é da idade, né? Mas tá indo pelo mesmo caminho. Somos pais de 2 meninas lindas, gêmeas, né? De 9 anos, a Thaís e a Júlia. Um beijo, filhas. Então é de 15 anos de casamento e de vida cristã também, pode-se dizer quanto tempo, mais ou menos? Desde que nasceu, vai falar a idade, não vai falar a idade, não é legal, né, Thiago? Eu pra mim, não tem problema não, mas eu acho que pra ela, não sei, eu acho que ela não gosta muito não. Vai fazer 33 anos de caminhada. Quase a minha idade, eu tenho 34. Mas é isso aí. E vocês têm alguns cantores que vocês se inspiram, duplas, ou enfim, conjunto que vocês se inspiram para poder cantar, pra poder louvar? A gente começou olhando muito para a dupla Raíssa e Ravel. Que era uma dupla sertaneja, inclusive, e que nos trouxe muita referência, vamos dizer assim. Sim. Só que a gente, nessa caminhada, nessa pequena caminhada que a gente está começando ainda, a gente descobriu uma dupla que a gente está começando a seguir os passos dele, que traz mais pro pentecostal, né? Que é a dupla Canção e Louvor, não sei se vocês conhecem. É uma bênção, rapaz, as músicas, os louvores que eles trazem são letras muito fortes. Verdade. E a gente tá indo para esse caminho que eles estão trazendo aí, né? Que são eu acho muito bom, muito aceitável, porque realmente eu escuto as letras lá em casa às vezes e realmente é bem impactante, né? É um despertar para dentro da igreja, né? É verdade. E vocês têm previsão de lançar alguma coisa de vocês, mais ou menos? Gravadora, etc. Tem que falar desse trabalho maravilhoso. Sim. Inclusive, quando nasceu a dupla, nós recebemos o convite da gravadora Portas Abertas para participar do cast. E foi assim um privilégio muito grande, porque eu acredito muito no propósito de Deus. Sim. Que tudo tem um tempo determinado, né? Como diz lá no livro de Eclesiastes. E nasceu a dupla e nasceu essa oportunidade da gravadora. Então, temos aí um trabalho para ser lançado em breve. Né? Estamos com o cover Tua Presença, que daqui a pouquinho a gente vai cantar. Sim. E outras músicas, né, que vão ser lançadas no decorrer desse ano de 2024. Vocês estavam na 93, né? O cover de você lá, tocando lá 1h da manhã, mas estava lá ligadinho, pensando que não, a gente tá vendo tudo. Tá vendo tudo, vocês que pensam que não. Nossa música lançou, né, no programa Casa do Senhor, Projeto Raboniel, que toca 1h da manhã. E graças a Deus foi no mesmo dia que cantou meu irmão. Meu irmão que estava afastado há muitos anos da presença de Deus. Minha mãe é missionária. E orou muito, não desistiu da conversão dele. E ele voltou. E estamos aí lançando o trabalho juntos. Qual o nome da missionária? Neide. Missionária Neide, abraço pra senhora. Queremos a senhora aqui também, contando um pouco do testemunho. É sempre bom, né? Ela tem um testemunho fortíssimo. Que benção. E o interessante é que nesse trabalho, o que foi nos convidado, na verdade, é que eles iam fazer um trabalho de um concurso e que eu
iria inscrever a Silvana, nem não estava pensando em mim, eu iria inscrever a Silvana. E eu mandei alguns vídeos, e inclusive ele viu um vídeo nosso cantando em um casamento. Sim. E aí ele falou assim, poxa, posso te fazer um convite? No nosso casting, a gente não tem uma dupla pra gente divulgar. Sim. E eu vi vocês cantando, gostei muito. Vocês não se interessariam de a gente formar uma dupla com vocês dois? E aí acabou que a gente não participou do concurso, Sim. né? E eles nos convidou, a gente orou a Deus, pediu a Deus direção, e aí participamos das gravações. Na verdade, Sim. nós tivemos aí 2 gravações cover, Sim. e 4 gravações de autoria da própria gravadora, que vai ser lançada aí. Vamos começar com essa que ela falou da Tua Presença, que é o cantor Paulo Neto que canta, e a gente vai fazer esse cover com clipe. Sim. E aí vamos lançando ao decorrer do ano aí as outras músicas também, A entendeu? gente vai ficar ansioso aqui pra ver então. Até eu tô ansioso bastante pra lançar logo. Vai ficar ansioso. E aí, quer fazer uma pergunta, André? Então, eu queria falar pra vocês, deixar um recado pra quem tem um chamado, né, tá assistindo a gente agora, que tá lá, tem medo de seguir a caminhada, né? A gente sabe que a caminhada é difícil, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que têm um chamado, né? E não tem como tá seguindo, né? Sim. Então, eu queria que você deixasse para eles aí. Respondendo a sua pergunta, André, eu tenho, como falei, nessa caminhada extensa na presença do Senhor, e desde sempre eu canto. Coral, solo, ministério de louvor. E Deus, somos de igreja pentecostal, né? E Deus sempre falava conosco através de um vaso que ele usava na igreja, que eu tinha promessa de gravar. E olha quanto tempo se passou até que a promessa do Senhor se cumprisse na minha vida. Sim. É necessário um tempo de preparação, muitas vezes, né? Nós temos que estar preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, para que a gente não desperdice a bênção. Verdade. Então, eu digo para você que tem essa promessa do Senhor, que não desista, não se entristeça, não saia da presença do Senhor, continue firme, estudando a palavra de Deus, não só o louvor, porque nós, adoradores do Senhor, que cantamos, também temos que ter uma base sólida na palavra, porque muitas vezes o inimigo ele vai tentar nos confrontar. E como nós vencemos ele? É através da palavra, né? Como Jesus venceu Satanás no deserto, foi pela palavra. Nós, no dia a dia, na nossa vida, caminhada cristã, vencemos ele pela palavra de Deus. Então, permaneça firme no propósito, não desista. Estude a palavra, estude canto, aprenda um instrumento musical, que quando a oportunidade aparecer, você vai estar pronto, você vai estar pronta, e a bênção vai chegar na sua vida. E eu acho que é mais do que essas oportunidades. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em louvar o Senhor. Engrandecer o nome do Senhor, porque se vai vingar ou não, né, isso vai depender do querer de Deus. Mas não é legal você reprimir uma coisa que você gosta de fazer. Se você gosta de cantar, se você gosta de louvar, continua louvando, vai lá, tem as suas oportunidades. Não tem oportunidade na minha igreja. Louva. Hoje em dia tem a internet, né? Hoje em dia você pode pegar um violão, pode cantar, botar um playback e soltar a sua voz para a internet. E é aquele negócio, vai estudando, vai se aperfeiçoando, né? E você vai louvar. O importante é engrandecer o nome do Senhor em primeiro lugar. E depois, se tiver essa oportunidade, eu tenho certeza que Deus vai fazer o caminho certo. Né? Amém. Hoje em dia tá até mais fácil, né? Da pessoa lança um vídeo, a pessoa tem a vocação, tem o dom, ela lança um videozinho na internet, né? Se ela não é vista na igreja, ela vai passar a ser vista, vai aparecer as oportunidades, não é verdade? Isso aí. Então é isso. E o mais importante, Cláudio, a gente pensar que a gente pode usar o nosso ministério para evangelização. Sim, Esse é o nosso principal objetivo, ganhar almas para Jesus, que vidas possam ser tocadas pelo louvor, pela palavra cantada, porque nós fomos chamados para um propósito, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se o Senhor te deu esse ministério do louvor, então use ele
para ganhar almas para Jesus, para evangelizar. Esse é o nosso principal objetivo. Esse é o recado aí da Silvana e Thiago, para você que está começando agora. Tem vergonha, não tem vergonha de cantar na igreja. Todo mundo tem um início, então tem que abraçar as oportunidades. Não está aparecendo oportunidade, você cria, não é verdade? O casal criou a oportunidade, começou a se unir, desenvolver aquele estudo junto, e agora está vindo as oportunidades, não é verdade, Thiago? É isso aí. É aquele negócio, a preparação é muito importante para tudo, né? Por mais que a oportunidade não aparecesse, mas tenho certeza que a gente estava preparado. É aquele lance da pessoa que ora pela chuva, mas não leva o guarda-chuva, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. A irmãzinha que estava orando lá pela chuva cair, lá no Nordeste, que não caía nada, mas ela estava lá levando o seu guarda-chuva, a igreja toda ninguém levava. Mas aí quando caiu a chuva, estava ela lá, porque ela tinha fé. Sim. Então eu acho que é dessa forma que a gente deve pensar. Está sempre preparado. A família de vocês está sempre apoia, está na divulgação, ajudando. É verdade. E a igreja, então, né, nem se fala, né? Todo mundo apoiando, todo mundo ajudando, Deus, né? Graças a Deus. E aí, tem mais uma pergunta antes deles louvarem aí? Só completando aqui, né? Louva. Louva. Eu comecei a cantar em 2004, né? E o Thiago falou, né? A gente tem que ter fé e esperar o momento certo, porque é o momento do Senhor, não é o nosso momento, né? Então, a gente trabalhar, orar, a palavra mesmo é importante, e se lançar e deixar Deus trabalhar, que tudo vai caminhando pra vitória. O negócio é não largar e não largar. É isso aí. Só desiste muito fácil, né? Verdade? É mesmo, desiste muito fácil. Então é isso aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai cortar um pouquinho aqui que eles vão cantar pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Tem quanto tempo? Quanto tempo? Então agora com vocês, Silvana e Thiago. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar.
sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que bênção aí o nosso casal Silvana e Thiago. Gostou? Amei sua presença. Que bênção, hein? Arrepiou aqui. É verdade. Vocês têm que passar as redes sociais pro pessoal te acompanhar o trabalho de vocês. Passa pra gente as redes sociais. Sim. Então, nosso Instagram é @silvanaetiago.ofc. Sim. E a gente não passa todas elas, porque se você for lá na bio da nosso Instagram, tem todas as nossas redes sociais ali listadas. Né, que aí a gente evita de falar um monte. É bom saber disso, hein? Que benção. Então é @silvanaetiago.ofc. Então aprende aí, pessoal. As redes sociais, todas as redes sociais você vai encontrar lá no Instagram. Aonde? Na bio do Instagram. Na bio do Instagram. Fala de novo, porque o pessoal esquece. @silvanaetiago.ofc. É isso aí, pessoal. Vai dar número de contato de vocês ou só vai encontrar tudo lá? Vai encontrar lá, mas se você quiser, eu posso passar meu celular. Passa pro pessoal aí, tá? WhatsApp pode entrar em contato, porque telefone dificilmente eu vou conseguir receber a chamada, mas no WhatsApp a gente consegue responder. Sim. Que é DDD 21 99 789 9384. Repetindo, DDD 21 99 789 9384. Então, convite para as igrejas, festas, casamentos. Pra tudo. Sim, pra tudo. Que bênção. Abraço a todos. Isso que é bom. Isso que é Evangelismos. Evangelismo, palavra, louvor. Pode chamar. E jurado também, porque foi jurado e foi um excelente jurado. E eu vou te dizer, no nosso concurso. Não foi o nosso primeiro, não. A gente já é jurado desde... Olha só que a gente casado, a gente vem sendo jurado de concurso, assim, parece até que é um ministério mesmo. O Ministério dos Jurados. Tá bom, já abriu mais um e tá tudo certo. É isso aí. E você, meu amigo? Pura, né? Passa as redes sociais, ó. Quem não acompanha também nas redes sociais aqui, meu amigo André Araújo. Passa as redes sociais aí pro pessoal te encontrar lá, louva. Opa, Facebook André Araújo. Sim. Instagram André Araújo.78. YouTube André Araújo, tudo fácil. A chamada do nosso programa tem a música do André Araújo, a gente de vez em quando também bota da Erika Foster, e com certeza vai colocar também da Silvana de Thiago mais pra frente. É assim, o nosso programa ele divulga cantores, duplas, conjuntos, somar, né? Vamos Tem que somar, né? Então é isso. Glória a Deus. Então, obrigado pela presença de vocês. Considerações finais, manda um abraço para todo mundo, para as filhas, para todo mundo da igreja. Olha, eu queria agradecer muito aí pela nossa família. Sim. Nós temos aqui, tanto da minha parte quanto da parte dela, meus pais que me apoiam muito, o presbítero Paulo, a dona Vanilda, que é minha protetora ali, as minhas filhas Silvana, minhas filhas Thaís e Júlia, que estão também sempre lá aguentando nossos ensaios lá também, né? E graças a Deus, eu queria agradecer muito também a nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Ministério Vila Dagmar, o nosso pastor, o Alex Cardino, a nossa pastora Márcia e todos os membros lá que nos apoiam, com certeza eles nos trazem aí bastante confiança pra gente continuar no ministério. Que bênção. Quero também mandar um beijo para minha mãe, missionária Neide, meu pai, Silvio, que bênção. Meus irmãos,
cantor Jean Carlos, meu irmão Alex, Silvio também, tem um irmão também, Silvio. A família é grande e é abençoada. Um beijo para minha família, minha igreja e todos aqueles que têm acompanhado o Ministério Silvana e Thiago, né, orado por nós. Peço que os irmãos continuem orando por nós, porque nós carecemos. Não posso esquecer também de mandar um abraço, né? Muito obrigado ao pastor Ramon Santos, que foi o nosso mentor. Foi ele que tá de frente ali para a gravadora Portas Abertas. Agradecer muito também a gravadora Portas Abertas por abrir as portas para a gente. Né? Então, assim, graças a Deus, Deus tem cumprido promessas na nossa vida e ele foi um canal de Deus para nos abençoar também. E toda a família dele, o cantor Rubens Torres, né? A Hannah, né? E a esposa dele também, que também é um amor de pessoa também, todos eles são muito legais. Que benção. E aí, André, tem um abraço pro pessoal aí, pro povo de Deus, pro povo que te acompanha. Eu vou mandar um abraço para todos aí, né? Estão acompanhando o programa Cristo Sem Bandeira. A minha esposa Angélica, meu filho Andrei, que se encontra no quartel. Um abraço, meu filho, beijo. Um abraço para todos aí. Deus possa estar abençoando a vida do casal aí. Amém. Né? Mais e mais. E volte sempre. É isso aí. Aqui também é igual que nem a gravadora. Portas abertas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso segundo programa aqui no Estúdio Novo, na Casa Nova. Continue compartilhando nosso conteúdo, divulgando para todas as pessoas, coloca nos grupos aí e a gente cada dia vai melhorar. A gente tem recebido muito feedback, pessoas elogiando e pessoas criticando. E por incrível que pareça, algumas das críticas, a maioria das críticas são bem construtivas. Então a gente aceita elogios e críticas sempre para evoluir. E você que quer patrocinar esse programa, que quer nos ajudar a manter esse programa, a desenvolver mais trabalhos aqui, entre em contato com a gente tem um contato aí nas redes sociais, tem no Instagram um contato e tem no Facebook, é muito importante. E você que é pastor, você que quer divulgar um culto, um evento dentro da sua igreja, você também pode entrar em contato com a gente aqui para a gente conversar. A gente divulga cantores, divulga bandas, divulga cultos. A gente aqui está divulgando tudo. E empresas em geral, para nos ajudar a manter esse programa. Como vocês estão vendo, a qualidade é excelente. A gente vai manter essa qualidade, mas a gente precisa do apoio e de pessoas que patrocinem essa ideia, esse projeto. Valeu? Abraço, até o próximo sábado e compartilhe para todo mundo. Até!